Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Página de número 10. Prestar assistência material aos ministros da igreja. Vocês querem que eu retome algum ponto da aula passada, que a gente, de repente, deixou alguma pontinha solta, falamos alguma coisa, mas não ficou tão clara assim, está na memória de vocês ou ficou na anotação aí? Bora aproveitar o início de aula. Agora vocês leram aí, né, no meio da semana, o livro, o conteúdo, pensou, pesquisou alguma coisa, não é possível, 7 dias que ninguém fez isso, meu Deus do céu. Amados, vou deixar aqui registrado também, sempre vou bater nessas teclas, tá? Até que eu entenda que vocês de fato entenderam a proposta do curso, que não é só se reunir uma vez na semana, mas é para que vocês ao longo da semana tentem aí, né, dar continuidade, ou seja, ler o material que nós temos, né, alguma coisa que eu posto no grupo, pesquisar aí também outros que estão falando do mesmo assunto, né? Internet aí tem um mundo, né, de coisa boa, tem coisa ruim, mas tem coisa boa também. Se tiverem dúvidas, só me perguntam: professor, estou vendo aqui fulano de tal, recomenda? Aí eu falo sim, não, toma cuidado nisso, tem coisa que ele fala que é bom, mas assim, aproveitem para que esse período todo que a gente está estudando, né, no curso, vocês não só se contentem com um dia na semana. A proposta é se reunir aqui uma vez na semana, porque a gente tem uma semana corrida, né? Não dá para se inscrever 2, 3, 4, 5 vezes. Mas não quer dizer que eu só vou estar tendo contato com o conteúdo, com o material, com a Bíblia, enfim, aqui no momento de sala de aula. Vocês precisam, como alunos, terem aí seus devocionais, seus momentos na semana, encaixem de alguma maneira, tenham como prioridade, amados, tá certo? A palavra de Deus na vida de vocês, no dia a dia. Independente se é uma questão mais voltada para a teologia, mas a gente precisa entender, como discípulos de Cristo, que a palavra de Deus ela é prioridade na nossa vida, e como alimento que a gente, né, 3, 4, tem gente que faz 5 refeições no dia, fora saltar a geladeira na madrugada. Então assim, como a gente alimenta o corpo, o nosso espírito ele é alimentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é de fato um alimento espiritual e a gente precisa ter essa consciência e essa prática, tá bom? Então vamos lá. Nós falamos na semana passada, então lá no finalzinho, sobre a igreja, né? Ou nós como administradores, porque eu estou tratando aqui na administração eclesiástica como se cada um de nós fôssemos uma espécie de administrador das nossas vidas e no reino de Deus, né? Então eu não quero levar para essa linha de que a administração eclesiástica é uma questão mais estrutural, burocrática, secretariado, isso aqui eu já falei outras vezes, né? Mas quero frisar, porque o termo, ele talvez não favoreça a administração eclesiástica, né? Será que só os pastores? Será que são questões que diz respeito à estrutura? A igreja não. A gente está colocando aqui como administrar os dons, por exemplo, os dons que nós temos. Inclusive, nós precisamos ter a clareza, amados, daquilo que Deus nos deu como ferramenta para exercer o seu reino, porque existem dons diferentes, né? Não li com vocês ainda não, né? 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, 11... Romanos, capítulo 12, nunca falei para vocês os dons ministeriais, carismáticos, naturais já, né? Então, só para a gente entender, nós temos sim uma diversidade de dons. É porque alguns são mais destacados do que os outros, né? Os dons carismáticos, eles são mais desejados, né? Aqueles lá que destaca a pessoa, né? A profecia, o dom de curar, o dom da sabedoria da palavra, né? O cara que prega, o cara que fica mais evidenciado, e a gente pensa que aqueles são os principais dons ou que são os únicos dons. Não, nós temos os dons dos bastidores, por exemplo, o dom de misericórdia, o dom de socorro, que eu acho que a gente já falou aqui em alguma ocasião também. Então, só para a gente entender, nós somos esses administradores no reino de Deus. Então, nessa linha aqui que eu quero caminhar com vocês, tá bom? E aí na página de número 10, aqui,
a gente vai falar sobre essa administração, né, como prestar assistência material aos ministros da igreja. Se tem uma coisa sensível a falar, ou quando a gente vai abordar, é sobre dinheiro, amados. Até acho que eu brinquei na aula passada, no finalzinho, que eu ia falar sobre isso, falei, é tão sensível, é tão delicado, é tão constrangedor, que assim, na hora da oferta, vamos tocar alguma coisinha, alguma música, que é para ver se a tensão fica menor, né? Falar de dinheiro é uma coisa tensa, não é não, amados? Então fica meio constrangido, a gente vai assim com a oferta escondidinha, põe no envelope, que é para ninguém ver, é um negócio meio assim, né? E quando cai a moeda, que é a primeira moeda no gasofilácio, que faz aquele barulho. Tem a música, né? Brincadeiras à parte, o que a Bíblia fala, porque há dois extremos, a ganância, ao materialismo e a alienação e a exploração, né, daqueles que têm uma boa fé com o dinheiro, que muitos líderes ou alguns líderes eles fazem, exploram a fé das pessoas, né? Constrange, promete aquilo que a Bíblia não ensina, não promete. Então você vê os extremos, né? As pessoas que não sabem. E acho que um bom termômetro de maturidade cristã é quando a gente sabe o lugar do dinheiro, que ele é o nosso servo, né? E que o dinheiro ele não é menos espiritual do que no momento de oração, por exemplo. Porque como nós lidamos com o dinheiro, isso vai mostrar o nosso nível de maturidade e desprendimento também e de responsabilidade no reino de Deus, eu acho, né? E para a gente também criar mecanismos de defesa para que não seja muitas vezes manipulado e explorado por líderes religiosos que são desonestos. A gente tem, né, essas realidades aí, tá bom? Então vamos lá, lendo aqui, depois a gente vai pegar 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9 e depois 1 Coríntios capítulo 9, tá bom? Ou melhor, vamos na sequência, 1 Coríntios 9 e depois 2 Coríntios 8 e 9, esses textos, entre outros mais, né? Tem Timóteo também lá, a gente vai recorrer, que vão dar orientação para nós a respeito do dinheiro e tal. Uma igreja local reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo consiste de membros e oficiais. Os oficiais designados por Cristo serão escolhidos e consagrados pela igreja congregada. São eles os anciãos, né, os bispos que a gente tem falado, os diáconos e tal. A incumbência dos pastores é atender constantemente a obra de Cristo nas igrejas, no ministério da palavra e da oração. Isso aqui é a referência lá de Atos capítulo 6, né? Zelando pelo bem espiritual das almas que lhes foram confiadas e das quais terão de prestar contas a Cristo. As igrejas têm a incumbência de prestar todo o respeito que é devido aos seus ministros. Lembra que a gente falou a questão de consideração, respeito, mas não bajulação, entender que eles são superiores, né, nessa questão hierárquica. E honra não é tratamento dispensado, é reconhecimento e respeito atribuído. Isso aqui eu acho importantíssimo a gente entender, mano. Nessa cultura da honra, não sei por aqui se as igrejas por aqui tem. Deve ter, né? Essa ideia de cultura da honra, você tem que honrar o seu líder, mas essa honra é sempre dinheiro, é sempre submissão ao extremo, que isso é totalmente errado, totalmente satânico, no sentido, né, de que uma pessoa se sujeita a outra e uma pessoa ela se torna serva da outra. Isso o próprio Paulo, a gente está falando de Paulo em Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 6, se não me falha a memória, não é capítulo 6 não, mas é por ali. Ele vai dizer assim, olha, vocês foram comprados por bom preço, não se façam servos dos homens novamente, né? Então você sair de uma prisão para entrar em outra, sair do fogo para cair na fogueira, não dá, né, amados? Então a gente foi chamado para a liberdade, no sentido de que nós devemos total obediência a Cristo. Enquanto os líderes obedecem a Cristo e nos ensinam a respeito de Cristo, nós nos sujeitamos uns aos outros, inclusive, e aos líderes também. Então eu chamo isso aqui de santa rebelião. Quando a gente se rebela contra aqueles que estão se rebelando contra Cristo. A gente vê isso em Atos, por exemplo, capítulo 5, 4 ou 5 lá. Vocês lembram desse texto de Pedro? Acho que é 4, né? Me ajuda aí, vai. Não. É onde Pedro ele é chamado lá pelos líderes, né? Pedro e os outros discípulos, né? Chamado lá e diz assim, vocês não vão pregar mais sobre esse Cristo. Ele diz assim, mas vocês considerem e julguem se é necessário. 4, né, amado? Se tiver o versículozinho, ajuda aí também. A gente ir na mosca lá. Aí ele diz assim, vocês julguem se é conveniente a gente obedecer a vocês e não a Deus.
né? Então Pedro já vai mostrando em outras passagens mais, em outros ensinos mais, que isso vai sendo mostrado para nós. Por exemplo, Romanos capítulo 13, Paulo vai dizer para a gente se sujeitar às leis estabelecidas, aos governantes, ao poder estatal, né? Agora, lógico, isso no equilíbrio que enquanto não é imposto para nós desobedecer a Deus, que é a autoridade maior, suprema, né? Então, até quando eu obedeço a um líder? Até quando ele está obedecendo a Cristo, amados. Porque o nosso Senhor e o nosso Mestre, o nosso sumo pastor é Cristo, né? Então, quando eu brinco assim, santa rebelião, porque senão pessoas elas depositam cegamente sua vida espiritual na mão de uma pessoa. Jesus disse assim, ó, não chame ninguém de mestre, de rabi. Eu não estou falando do dom ministerial de mestre. Jesus não estava se referindo a isso. Mas aquele que é o guia da alma dele, nesse sentido último. Não chame ninguém de pai. Só para falar aí para os pai apóstolos que tem aí, né? Tem uns caras que chegaram ao ápice da loucura e eles se intitulam pai apóstolo, né? Aqueles caras se consideram o pai do outro, no sentido espiritual. Não do que... 4,19 de Atos, que é o que Pedro disse, né? Você pode ler na íntegra aí, amado, por favor? Só para confirmar aqui que eu sei. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós ser justo diante de Deus, ouvir vós antes do que a Deus. Então, Pedro, Atos 4,19, ele questionando justamente essa questão, porque qual foi a ordem dessas autoridades religiosas e até civismo, o contexto lá? Para que eles não pregassem Cristo. Vai obedecer uma ordem dessa? Que vai direto, vai contra uma ordem de Jesus? Então vocês percebam qual é o parâmetro e quais são as questões que a gente vai avaliando, né? Então nós somos pessoas humildes, pessoas que servem, pessoas que de fato servem as outras. Não temos dificuldade em nos sujeitarmos uns aos outros como os discípulos de Cristo. Agora nós deveremos ter grande dificuldade em se sujeitar a uma pessoa que ela se rebelou contra o nosso Cristo, contra o nosso Senhor, contra o nosso Salvador. Então Jesus disse, não chame ninguém de rabi, porque é um só o mestre de vocês, a saber, o Cristo. Não chame ninguém de pai, porque há um só pai que está no céu, né? Então Jesus foi justamente corrigindo essas questões que sempre houve. Não é de agora, não é do Brasil isso, não é das igrejas modernas, isso sempre houve, né? Essa questão de que uns querem sempre se sobrepor sobre os outros, uns sempre querem dominar os outros, e Jesus vem ensinando, como eu disse, né, em tantas outras passagens, como uma, por exemplo, que a gente já abordou na matéria passada, que eu me lembro. Jesus perguntou como convivem a sociedade, como que os povos vivem, como que as gentes aí vivem, né, os gentios. Uns dominam sobre os outros, os maiores dominam sobre os menores, né? Jesus então você não vai ser assim. O reino de Deus tem uma outra estrutura, uma outra proposta, que é um reino de servos, de serviço mútuo, né, de sacrifício mútuo. É um reino baseado no amor, mas esse amor é mútuo, né? Então a gente serve uns aos outros com os dons que Deus nos deu, e não há questão hierárquica no nosso meio, há questão de considerações mútuas. Essa honra, né, que é tanto falado, é sempre honrar um líder, e sempre no sentido de obediência cega de questões materiais, totalmente antibíblico, amados. Vamos ver aqui como que a gente lida com essa questão, principalmente de dinheiro, né? E tem mais uma. Pode sempre observar, todas, sem exceção, todas as vezes que essas pessoas querem ensinar isso, Antigo Testamento. Todas as vezes, exemplos de Antigo Testamento. Outra lógica, outra estrutura, e ainda distorcem tudo, mas Antigo Testamento. Na boca de Jesus e dos apóstolos não tem apoio nenhum. Distorcido, não tem apoio também no Antigo Testamento não, mas é lá que buscam, porque lá se tem uma outra lógica, outra proposta, outra aliança inclusive, né? Como você, por exemplo, honrar os levitas, aquela coisa toda e tal, e que não tinha nada a ver com dinheiro inclusive, né? Dízimo, eita meu Deus do céu, quando se fala de dízimo, é um negócio tão simples, mas tão claro, e as pessoas fazem assim, é uma confusão doida. Por quê? Porque é ensinado, colocado na cabeça das pessoas um extremo ou outro extremo, como eu falei, né? Então o dízimo é da lei? Não, é antes da lei, mas e o Novo Testamento propõe dízimo? Não. Então eu não preciso contribuir? Não, mas o dízimo é uma questão do Antigo Testamento que se pautava por uma lei. Nós somos, na verdade, aqueles que excedem a lei.
Então, eu preciso dar 10% da minha renda? Claro que não, amados. É muito pouco. Não é? Muito pouco. Nós deveríamos dar, nós vamos ver o ensino aqui de Paulo, por exemplo, dar o máximo que a gente consegue. A gente está falando só de uma igreja local? Não, nós devemos ajudar tantas quantas pessoas nós conseguimos ajudar. Então, é ensinado em parâmetros totalmente equivocados, sem o conceito e o espírito do negócio, né? Ou seja, qual é a pauta que Paulo usa? O amor, a generosidade. Isso não está desprovido de entender como que a gente está fazendo e qual é o projeto que a gente está empenhando aquilo, né? Mas vamos lá. 1 aos Coríntios capítulo 9. 1 aos Coríntios capítulo 9, como eu disse, falar de dinheiro, nem a presença de Deus sente, né? Não dá para dar um glória, ninguém fala língua estranha, né? É o nervo exposto, né? Sensível. É o nervo que liga o coração ao bolso. Isso é um negócio terrível. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós minha obra no Senhor? Estou lendo 1 Coríntios 9, não tá? Paulo está defendendo o seu apostolado aqui, porque tinha uns que estavam falando assim, não é apóstolo coisa nenhuma não. Se eu não sou apóstolo para os outros, a menos não sou para vocês, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas, que é o Pedro, né? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Olha que coisa interessante. Aí ele coloca aqui uma situação para exemplificar. Ele diz assim: quem jamais milita a sua própria custa? Ou seja, quem vai para a guerra, qual é o soldado que vai para a guerra e ele que banca, ele que financia farda, alimento, arma, munição? Quem é? Existe isso aí. Ele é financiado, né? Ele está indo para a guerra. Aí qual é o segundo exemplo que ele coloca aqui? Ó? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou seja, quem é aquele cara lá que trabalha na terra, né? Que planta, cuida e tudo mais, e ele não desfruta daquilo lá? Ele também não é participante daquilo lá. Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Percebe, os exemplos para eles aqui eram bem claros, porque isso aqui era a realidade deles, né? Todos aqui. Então é por isso que Paulo está pegando esses exemplos aí. Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Olha que Paulo ele vai pegar lá desde o Antigo Testamento, só como eu disse, ele aplica no Novo Testamento. Então assim, todo o Antigo Testamento ele tem que ser desconsiderado então, porque é a Antiga Aliança, porque não, a gente precisa entender se o Novo Testamento dá continuidade a isso, né? Qual é o significado que, principalmente Paulo, ele pega muito texto do Antigo Testamento, mas isso que a gente precisa entender, qual é a aplicação dele, né? Mas vamos lá, verso 9: porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Então eu falo, Deus não estava ensinando a respeito dos animaizinhos não apenas, né? Depois ele vai colocar isso aqui lá em 1 Timóteo, daqui a pouco chega lá. Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais, ou seja, as materiais. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não, mais justamente nós? A questão é que eles não estavam reconhecendo Paulo como sendo digno de ser sustentado, porque nem consideravam ele como apóstolo. Então Paulo está fazendo essa defesa, né? Mas nós não usamos desse direito. Paulo aqui para a igreja de Corinto não aceitou o sustento financeiro, porque eles já tinham essa resistência. Então Paulo aqui ele se excluía até mesmo dos seus direitos muitas vezes, né? Ele vem falando, tudo é lícito, mas nem tudo convém, tudo é lícito, mas não me deixa dominar por coisa nenhuma. Por exemplo, lá em Filipenses, ele aceita o sustento da igreja de Filipos lá, né? Aos filipenses. Aqui não, porque esses irmãos já estavam questionando e eles não iam fazer no entendimento que Paulo está ensinando em 2 Coríntios, por exemplo. Nessa questão do entendimento que a pessoa é digna, aquele ato de amor e tudo mais. Mas a gente vai construindo essa ideia, tá? Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum no Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo?
e que os que continuam estando junto do altar participam do altar. Olha que conclusão interessante. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, primeiro ponto, amados, todos os pastores deveriam ser sustentados financeiramente pelo povo que ele cuida. Agora, todo, tipo assim, aquele preguiçoso, aquele que não ensina, aquele que não está nem para nada, não é esse o caso, né? Porque a gente vai para 1 Timóteo capítulo de número 6, olha, Paulo dá os parâmetros, né? E não é assim também, indiscriminadamente. Capítulo 5, tá? Não é 6 não, capítulo 5, versos 17 e o verso de número 18. Paulo falando então a respeito desse critério. Porque assim, amados, tem pessoas que não são dignas nem de ser um líder, quanto mais de ser honrado com esse cuidado da igreja, né? Agora, por ser pastor, deveria ter a honra da igreja nesse sentido do cuidado, porque é o que ensina aqui, ó. Então, 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Tem alguma versão diferente aí? Duplicados honorários? Me ajuda aí se tiver versões diferentes. Está tudo duplicado a honra? Não, aqui no meu está honorários. Honorários, né? Salário, honorário, está tudo como está aí. É o qual mesmo? É o 17. É o 1 Timóteo 5 e 17. Aos presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Talvez é daqui que os caras pegam, né? Tem que honrar, porque é financeiramente. Mas eles precisam entrar nesse critério aqui, né? Mas aqui está falando de dinheiro mesmo, duplo o salário que seja de fato suficiente para o pastor manter a sua família, não com luxo, mas com a dignidade mínima, né? Para que ele não se preocupe com essa questão financeira. Porque imagina, amados, um pastor de verdade que cuida de gente. Pastor de verdade que cuida de gente, não é que administra. Então essa honra aqui do original é financeira mesmo. Financeira, exatamente. Honorário, salário, remete à questão, ao sustento financeiro. Esse é de fato o sentido do texto do original, né? A questão é, o pastor, quem é o pastor? É que cuida de gente, amados. Cuida de pessoas. Isso demanda tempo, muita energia, preparo. Então imagina só, né, chamam de bivocacionados. Um cara que precisa trabalhar e acorda 4, 5 da manhã, vai para a empresa, trabalha o dia todo, aí chega 6, 7 horas, quase a hora do culto, né? Aí precisa ministrar uma palavra para o povo e tal. Eu fico perguntando qual foi o tempo que ele teve para orar, para visitar pessoas, para estudar a palavra. Não teve. Tem mais uma. E o cuidar da sua própria família também não há, né? Então a gente percebe que ao pastor é preciso dar uma condição mínima, aos obreiros. Estou colocando o pastor, daqui a pouco a gente vai falar que há necessidade dos líderes que de fato têm essa incumbência, essa responsabilidade, essa atividade de cuidar de pessoas, que eles devem ter essa estrutura segundo a capacidade do povo que eles cuidam. Então, por exemplo, numa igreja de periferia de 50 membros, é claro que você não vai dar um salário de 5 mil para um pastor. Não tem como, né? Como também não tem como, numa igreja de 1.000 membros, o pastor vai ganhar R$1.200. Então a gente precisa ter esse equilíbrio e essa noção. Mas a questão, o ponto é, vamos lá, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, aqueles que se dedicam à palavra de Deus, ensinar o povo, aqueles que de fato se dedicam, né, a buscar a palavra de Deus, esses sim é que entram nesse critério. Olha o verso 18 que Paulo ele repete lá a questão do Antigo Testamento, né? Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Todo obreiro é digno do salário? Não, é aquele que entra no critério aqui, não só aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo, né? Então, se o pastor for aquele cara que preenche aquela lista, se dedica às pessoas, cuida das pessoas de fato, dedica a sua vida às pessoas que ele está pastoreando, aí ele deve ser de fato sustentado por essa igreja financeiramente, para que não tenha essa preocupação financeira, para que ele tenha mais condições de cuidar desse povo. Irmãos, demanda muito tempo, energia, e é preciso um preparo contínuo da vida para cuidar de gente, nas suas crises, não é? Nas suas dificuldades.
É um negócio muito trabalhoso. O pastor de verdade, o que trabalha, o que é digno, é esse, tá? Mas vamos lá, só falando aqui da questão de que é bíblico o sustento de pastores verdadeiros. Repito, esses que querem viver em luxo, carro importado, né? Que não cuidam das pessoas, esses não nem pastores são. Muito menos são dignos de serem sustentados por uma comunidade de fé. Então a gente precisa ter esse critério aqui e esse equilíbrio. Tá certo, Amado? Tudo bem? Alguma pergunta, dúvida, comentário? Eu tinha terminado a última aula com o versículo que Paulo fala sobre amarrar a boca do boi, né? Não sei se falou dele agora, acho que não chama a falar exatamente ele, que ele fala, que a gente pode entender que na última aula eu falei assim, será que deveria amarrar a boca do boi, que mergulha, alguma coisa assim, você falou uns versículos aí, mas não é aquele que a gente terminou na última aula. Não era? Qual era? Você lembra? Era esse que falava assim que não era para amarrar a boca, será que era justo amarrar a boca do boi que mergulha? Foi 1 Coríntios 9 agora que a gente leu, foi que é a repetição aqui do 1 Timóteo 5:18, né? 1 Coríntios o quê? 9, capítulo 9, o verso de número 9, né? É esse. Isso. 10, né? 9 e 10, né? 9 e o 10. 1 Coríntios capítulo 9, verso 9 e 10. Isso é. Porque no Antigo Testamento o que acontece? Tinha a lei lá de Moisés, porque o boi que estava arando a terra, ele ia arando a terra e o boizinho ia se alimentando, ele estava trabalhando. Então falando, não amarra a boca do boi, isso não é justo, ele está trabalhando, deixa o bichinho se alimentar. Mas olha que coisa interessante como Paulo interpreta. Deus está falando apenas dos bois, não, está falando de nós que trabalhamos no seu reino. Né? Ele vai usar essa expressão muito do arado, né? Então, aquele que lança a mão do arado, nós trabalhamos na lavoura de Deus e tal. Então aqui ele aplica a questão do sustento. Ele diz, quem anuncia o Evangelho que viva do Evangelho. Mas os que anunciam e os que se dedicam, aqueles são de fato honrados com a sua vida, que dedicam a sua vida às pessoas. Esses devem receber todo o recurso necessário para que eles tenham mais recurso para cuidar das pessoas. Porque, amados, não tem como exigir de um pastor o cuidado de pessoas se eles não têm uma estrutura mínima. Você exigir de uma pessoa que, isso que eu falo, como que é no nosso país, principalmente nas igrejas pentecostais, as históricas elas têm uma proposta diferente, né? Quando você identifica lá um rapazinho de 17, 18 anos, tem um chamado, uma pegada pastoral, manda o menino para o seminário, passa 4, 5 anos lá, a igreja financia, a igreja banca. Aí depois ele recebe todo o recurso, vem no seminário, pastores, né, mais antigos vão mentoreando ele e tal, ele assume a congregação e ali ele é assalariado, ele tem muito mais recurso para se preparar. Porque nos tempos que nós vivemos, há uma necessidade muito maior do que, por exemplo, 40, 50 anos atrás. Para o cara entender a complexidade das pessoas que estão se chegando à igreja. Nós tínhamos um perfil bem diferente da membresia da igreja. Pessoas mais estruturadas na questão familiar. Você não tinha tantas pessoas chegando na igreja desestruturadas como nós temos hoje. Graças a Deus hoje, a igreja tem sido uma porta onde as pessoas estão vindo buscar socorro, amados. Mas antes você não tinha. Casos de divórcio, você tinha pouquíssimos na igreja. Casos de família com problemas de filhos nas drogas, você tinha muito pouco na igreja. Porque a própria sociedade, ela era um freio moral, né? Nossa sociedade, 40, 50 anos atrás, a gente tinha ainda valores judaico-cristãos que a gente chama. Hoje, amados, não tem. Então a igreja, de fato, o pastor tem que lidar com questões complicadíssimas, complexas demais. E se ele não tiver um preparo mínimo, amados, ele vai ter uma dificuldade absurda de lidar com as pessoas, como eu disse, nas suas crises, nas suas complexidades. Há muitos casos, há muitas crises no ser humano que, graças a Deus, a igreja hoje está tratando, ou deve tratar. Mas eu fico perguntando, se um pastor que ele tem todo esse recurso, estudou, continua estudando, né, tem todo um preparo, já tem as suas dificuldades, tem coisa que a gente fala, meu Deus do céu, se Deus não der uma luz na direção aqui, como que a gente ajuda essa pessoa? Quem cuida de gente sabe o que eu estou falando, não é? Agora eu fico imaginando, e esses aí que nunca foram para o seminário, como eu disse, não tem um tempo de qualidade para estudar a Bíblia, para se preparar, para estudar de fato,
de oração, enfim, não tem a sua estrutura familiar que ajuda demais o pastor. A estrutura familiar é a base do ministério, é a base. Se o cara não tem uma estrutura familiar, pode ter certeza, mas cedo ou mais tarde o ministério dele vai se desmoronar, ou num escândalo, ou em algum, sei lá, né, até morte, suicídio. Por que pastores muitas vezes têm se suicidado? Não estou dizendo que todos os casos de suicídio, a maioria é por causa disso, mas pode ter certeza que alguns são. Então a gente percebe que é uma proposta bíblica, e quando a gente não segue essa proposta bíblica, a gente vê as dificuldades e as limitações que nós sofremos, né? No exercício ministerial, na nossa igreja e tudo mais, tá? Então, bora lá falar de dinheiro em 2 Coríntios, capítulo de número 8. Essa pergunta tem aos montes, né? André, mas e aí? O dízimo é da lei ou não é da lei? Não, é antes da lei. Mas devemos dar dízimo hoje? Não, o Novo Testamento não tem essa proposta como tinha o Antigo Testamento. E como eu disse, é muito perigoso a gente pegar o Antigo Testamento para fundamentar doutrina. Muito perigoso. Doutrina cristã, ela é baseada nos ensinos dos apóstolos no Novo Testamento. Tá certo? Isso é regra básica da teologia, regra básica de hermenêutica. Então, um bom estudante da Bíblia, ele vai entender isso claramente. Quando você pega textos do Antigo Testamento e você quer textos poéticos, livros poéticos, por exemplo, e você quer fundamentar a doutrina a partir daquele texto, e muitas vezes de um texto isolado, isso é muito perigoso. Isso não deve ser feito. O Novo Testamento, ele é de fato a base para que a gente vá fundamentando as doutrinas da igreja cristã, né? E aí, por exemplo, o dízimo é uma das questões. Onde é pego o dízimo? Vocês sabem que tem um livro na Bíblia, no Antigo Testamento, que só tem um capítulo e um versículo, né? Que é Malaquias 3:10. Eu fico impressionado, né? Eu nunca falo de Malaquias de outra, tem tanto ensino bom ali em Malaquias, tantos outros textos, né, que a gente pode, Malaquias 3:10. Aí pega esse texto fora do contexto e querem aplicar como pretexto no Novo Testamento. Então eu sou contra o dízimo? Eu não sou contra a prática do dízimo, eu sou contra aquilo que se ensina a respeito do dízimo. Entenderam a diferença do negócio? Então, como se ensina, é como o Antigo Testamento para a nação judaica, no Antigo Pacto, era proposto e ensinado. Era uma lei imposta. E toda lei imposta que é infringida, é o transgressor que infringe, é chamado de ladrão. Você chamar um irmão que talvez não tenha a prática do dízimo de ladrão, é querer viver nos parâmetros e critérios do Antigo Testamento, muito complicado. E quando você pega somente esses parâmetros do Antigo Testamento e quer aplicar a revelação, ou melhor, aos discípulos de Cristo, você está querendo fazer com que os discípulos de Cristo voltem a viver com o ensino de Moisés, não é Moisés? Não esse Moisés aqui, esse Moisés aqui deve ensinar sobre Jesus, mas aquele outro Moisés ensinava outra coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, amados, é que Malaquias 3:10 não é uma referência para a gente discutir dízimo para o Novo Testamento. Dízimo, ele pode ser usado como um parâmetro, como uma referência mínima para você contribuir financeiramente, tudo bem. Agora, quem acha que dá dízimo 10%, que aí os irmãos perguntam, André, é do líquido ou é do bruto? Oh meu Deus, não entendeu nada. Não entendeu nada. O que o Novo Testamento ensina a respeito da contribuição financeira. E alguns falam assim, não, eu dei o dízimo, já fiz minha parte. Tem uns, amados, já algumas ocasiões assim, né? Falou assim, André, eu não dei o dízimo há 2 meses atrás e agora eu tenho que dar esse mês do outro, retroativo e esse. Falou, meu Deus, você não está pagando mensalidade, parcela nessa minha casa para ele não. Você não está em dívida com Deus não. Percebe, amados, como se vai construindo os negócios assim, fala, meu Deus do céu, por que as pessoas vão de relacionamento com Deus nessa questão financeira? Porque não se é ensinado aquilo que a Bíblia deixa muito claro. Como deve ser a contribuição financeira? Por fé, baseado no amor, com generosidade. Tem mais um quarto elemento lá que eu esqueci, né? Então, fé, dá por fé, generosidade, amor. Tem outro ponto lá que daqui a pouco talvez a gente descobre. Oi? Acho que é misericórdia, né? Não é. Você está em Mateus 23:23? Sim, onde Jesus ele faz um consentimento aí, né? Uhum. Que ele diz assim, ó, que eles falam assim, a gente dá o dízimo de tudo.
do endo, do cominho, da sementezinha, das coisas mínimas, é isso que eu falo, né? É do bruto, é do líquido. É o centavo, como que a gente calcula aqui? Então era a lógica dos religiosos. Jesus disse, não quer fazer essas coisas, não faça. Mas não omita o principal da lei. Misericórdia, a justiça, o juízo. Então olha só, o que Jesus fez aí? Ele deu um consentimento. Quer fazer, faça. Mas isso aqui não é o mais importante. E nem é isso. Aí Paulo vai ensinando como é que a gente contribuir, que é o 2 Coríntios aqui que a gente vê, né? Vamos lá. Capítulos de número 8. 2 capítulos inteirinhos que Paulo fala sobre a contribuição financeira, como deve ser. Então quem dá dízimo e acha que fez sua parte, ele quer viver pela lei, pelo mérito, pelo desencargo de consciência e acha que tá tudo certo com Deus. Tá nada, é um mesquinho, ele é um religioso, é um mesquinho. Oi? Capítulo 8. Vamos ler os capítulos 8 e 9 inteirinho. Vocês têm disposição para isso aí? O capítulo 8? E o 9 todinho. Vamos ler agora juntos. Não, né? O capítulo 2 aos Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9. Vamos na Libras aqui, né? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, da sua alegria. E como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. A gente precisa entender. Esses irmãos aqui da igreja da Macedônia, eles não eram pobres não, amados. Eles eram miseráveis. Pobre somos nós. Às vezes sofre para pagar um boleto, tem uma privação de uma coisa de outra. Isso é pobre, que ainda tem um recurso. Eles eram miseráveis, tá? O texto ele vai dizer aqui. Vamos chegar lá, só para a gente entender aqui. Mas eles eram felizes em contribuir, né? Verso 3. Porque segundo o seu poder, o Paulo disse, eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, voluntariedade. Talvez era isso que eu estava buscando aqui, né? Generosidade, fé, amor e voluntariedade, tá? E ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Então, quando eles souberam que os irmãos lá na cidade de Jerusalém, numa outra igreja, estavam passando necessidade, que Paulo comunicou, esses irmãos assim imploraram para Paulo, nos deixa contribuir, a gente quer ajudar esses irmãos. E Paulo olhou e disse, rapaz, vocês não tem nem para vocês são miseráveis, vocês querem contribuir? E eles pediram com grande insistência, e tinham muita alegria em fazer isso, né? Verso 5, igual a gente, né? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Olha o ensino que Paulo está transmitindo para a gente. Antes que eles dessem alguma coisa, se é que tinham alguma coisa para dar, eles se deram a si mesmos a Deus. O ensino a respeito do dinheiro precisa ser em que sentido? Que a pessoa, se ela não se der primeiro a Deus, o que ela dá não é aceito por Deus, e tanto faz. E tem pessoas que acham que umas dão mais, outras dão menos. Ninguém dá mais, ninguém dá menos. Jesus ensinou isso lá na história da viúva das 2 moedinhas, que a gente canta para as criancinhas desde cedo, que é para ver se aprende, não é? Não é isso? Então, quem deu mais? Quem deu mais? Não pensa que Deus não vê quem deu mais, quem deu menos. É quem se deu. Quem se deu mais e quem se deu menos. Quem se dá mais, o que der, tanto faz. Quem se deu menos, o que der, não é considerado. Não é? Só para a gente ver aqui o que vai sendo trabalhado. Verso 6. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinham começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, na palavra, na ciência, em toda diligência, em toda a vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência, pelo cuidado dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Amados, todas as vezes que as pessoas contribuem financeiramente, por constrangimento, por ameaça, por barganha, por manipulação, isso está tudo errado. Paulo disse, eu não estou falando isso aqui como quem manda, é só para ver o cuidado de vocês, como vocês lidam com isso, e é com caridade, com amor, a base é isso. Se o que a gente faz, aliás, tudo que a gente faz, não é só na questão financeira, tudo que a gente faz, se não for voluntário, se não for baseado no amor, é apenas parâmetro religioso que Deus não reconhece. Pode ser coisa boa,
pode ser fazer até o bem, mas se a motivação não for baseada no amor, na voluntariedade, irmãos, não existe nada obrigado no Evangelho, absolutamente nada. O Antigo Testamento, tudo era obrigado, imposto, lei e tudo mais. Imposto que eu digo é imposto mesmo, imposto. O imposto também é imposto, mas eu digo assim, era a forma assim, você faz. Ou faz ou morre, ou faz vai na pedrada, ou faz uma maldição vem. Né? É a história, né? Ó, se você não der o dízimo, Deus vai mandar o devorador, que o dinheiro que você ia dar na igreja, você vai gastar na farmácia com o filho doente, porque o devorador veio, porque deu legalidade, brecha, aquela bexiga toda, herética, coisa, tudo distorcida. Eu falo, meu Deus do céu, que loucura que está sendo gerado na cabeça desse povo. Um relacionamento que Deus é aquele que, se não pagou a mensalidade, não Esses dias, só comentou rapidinho, eu estava com uma amiga minha, e a mãe dela, e ela perdeu dinheiro. Aí a mãe dela falou, você deu dízimo? Ah, não, porque você perdeu. A ideia na mente, né? Mas assim, tem umas questões que vão sendo colocadas, amados, que, meu Deus do céu, a gente vai falando aqui ao longo da conversa, eu acho, a gente fala algumas questões, né? Verso 9, vocês estão acompanhando aí? Verso 9? Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vocês, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Aí alguns estão pensando assim, Jesus era rico, se fez pobre para nos fazer rico financeiramente? Não. A riqueza de Jesus é justamente o seu amor pelos coríntios. E a pobreza de Jesus, ou seja, o se esvaziar e o se dar pelos coríntios, é que iriam enriquecê-los. Percebe que a conversa, ela é de dinheiro, mas não é de dinheiro? Fala de dinheiro, mas remete àquilo que é muito mais virtuoso do que o dinheiro, porque Jesus não está interessado no nosso dinheiro, amados. Ele não precisa disso. O que Ele quer que a gente entenda é que a gente precisa se entregar por Ele por amor. A partir disso, aí sim, o dinheiro, o tempo, que é uma coisa que a gente vai falar aqui, que a gente administra. Por exemplo, tem gente que dá dinheiro, mas não dispensa tempo para conviver com os outros. Eles querem até pagar o salário do pastor, que é para o pastor cuidar do outro. Então paga o quê? Você está contratando serviço, né? Eu dou dinheiro nesse negócio aqui, tem que estar tudo resolvido. Não, aí é fácil. Eu dou dinheiro aqui, tem que ser arrumado isso aqui. Não é bem por aí. Então percebe que é muito mais uma prestação de um contrato que a gente faz quando a gente dá dinheiro. Isso quando isso não como fala? Voltado para Deus, né? Tipo assim, deu dízimo, Senhor, o Senhor vai fazer com que aquela promoção lá seja para mim, não seja para o outro lá que nem crente né? É o filho do diabo. Ou então para aquele irmão que não dá dízimo, né? Aí as pessoas ficam nesse negócio, liga, mano. Não, para mim assim, isso é bem escandaloso, assim, né? Porque ainda eu sempre ando de muito, então esse conhecimento aqui está bem forte. E ele fala, tem a parte que fala de trazer todos os dízimos, né? Então assim, até mesmo o ensinamento de que tudo que eu tinha que dar aos outros, tipo, o ticket, né? Tanto que eu dava, né? Tipo, é toda a renda, tudo que entra, né? Então eu dava, tipo, cesta básica, mas sempre teve muita alegria, para mim não foi. Sim. Entendeu? Só que também tive esse entendimento que quando você não desce o dízimo, acontecia assim, coisas terríveis. Só que assim, realmente parece que quando não dava, acontecia coisas assim, terríveis ali, sabe? E eu ficava com aquilo na minha cabeça, porque não acontecia, já aconteceu assim, de entrar em crise, assim, no meu casamento, porque meu marido às vezes não dava, e falava, você não deu dízimo, e é por isso que tá assim, tá, vamos, a gente precisa se arrepender. Você liga uma coisa à outra, né? Sempre foi assim. Agora, imagina só, se de fato isso é isso mesmo. Como explicar às pessoas que de fato então contribuem, são generosas, que passam desemprego, dificuldade, enfermidade e outras coisas mais? Então, se uma coisa é aplicada de uma forma, também tem que servir para o outro extremo, para outra ponta. E a vida desmonta isso. A vida desmonta esses falsos ensinos, porque eles não fazem sentido na vida, não atingem a realidade da nossa existência. Isso pode, até certo ponto, em algumas experiências pessoais, fazerem sentido. Só que o ensino bíblico, ele não é pautado em experiências pessoais. Eu posso ter uma experiência pessoal com Deus e não é porque deu certo que aquilo é certo.
A gente não trabalha na causa e efeito, porque o sábio lá, que escreveu no Antigo Testamento o livro de filosofia, ele disse assim: rapaz, tem um negócio aqui que eu fico pensando, não faz sentido para mim. Tem coisa boa que acontece a gente ruim, tem coisa ruim que acontece a gente boa. Como que a gente lida com isso? Não dá um parafuso na cabeça? E aí o Salmo 73 lá, o Asaf, ele também entrou em crise. Como pode? Eu dou dízimo, eu faço bem, eu sirvo a Deus e eu passo tanta dificuldade na vida. E o outro lá, que blasfema de Deus, que não dá o dízimo, que não faz nada, né, para honrar Deus, a vida dele é uma maravilha. Ele foi quase que se desviou quando comparou essas questões. Só que depois ele entendeu, entrou no santuário de Deus, refletiu a eternidade, falou: opa, então a gente não pode avaliar as coisas aqui pragmáticas que a gente chama, ou seja, deu certo é certo, a minha experiência pessoal ela se torna uma verdade. Esse que é o grande problema. Então a gente assim não cria doutrina e ensinamento porque na vida de uma pessoa deu certo, mas não é por aí que a gente vai se orientar, não é? Mas vamos dar continuidade aqui só para a gente entender, verso 10. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não só a praticar, mas a também querer. Eu quero que vocês entendam e percebam aqui o ensino de Paulo, que ele está se referindo muito mais à intimidade, o íntimo das pessoas, às motivações das pessoas, que são movidos de fato pelo amor, pela generosidade, do que pelo interesse. Por que isso é gerado na cabeça dessas pessoas, por exemplo, as crises que geram, quando elas vão contribuindo, né, do que é ensinado e tal, porque se você deu lembra do 1 por 100? No investimento tem isso, né, mas eles pegam do texto bíblico lá, né, você plantou 1, vai ter 100 de volta, né? E quando essas coisas dão certo, as pessoas entram em crise, em angústia, né? Por quê? A barganha. Ô Senhor, mas eu estou fazendo tudo aquilo que foi falado para eu fazer, e está acontecendo isso, por que está acontecendo isso? Aí esses profetas da prosperidade, eles vão falar: não, mas você não está fazendo o suficiente, você não está tendo fé suficiente, tem algum pecado enrustido aí que está impedindo Deus te abençoar. Aí o que o texto quer pego? Além de Malaquias 10, Deuteronômio 28. É o texto clássico das pessoas que ensinam isso. São as duas passagens do Antigo Testamento, tá vendo? Então, Malaquias 3,10 e Deuteronômio 28. E se ouvires a minha voz e obedecer meus mandamentos, então farei com que você empreste a muita gente, não tomará emprestado, será cabeça e não cauda, encherei o teu cesto, a tua amassadeira, aquela bagaça toda lá de prosperidade. Interessante o texto diz isso aí. No mesmo capítulo diz também: se você não fizer, vai vir a praga, a desgraça, o raio, o trovão e tudo. Então, está disposto então a fazer uma coisa, experimentar, e a outra? Percebe, amados? Honestamente, intelectualmente não é honesto, ou não há honestidade intelectual a lidar com os textos. É pensado para favorecer a ideia. E Antigo Testamento, repito, que é muito perigoso. Um dia o irmão disse assim: rapaz, não diz a lei lá, falando comigo, não diz a lei lá que se o cara não desse o dízimo do mês, no outro mês ele tinha que dar o quinto? E está escrito lá mesmo isso aí, o quinto. O que é o quinto de 100%? É 20%. Então no outro mês ele teria que dar o trízimo. Tem igreja que ensina isso aí. O trízimo, que seria o 30%. A lei fala isso. Interessante. Você acredita mesmo que isso é para a prática de hoje? Acredito, claro, está escrito lá e tal. Tá bom. Então vamos seguir todo o texto, porque o texto diz lá também que tem que trazer um ovelhinho, um animalzinho, sacrificar lá. Então exige o 30% do cara e fala para ele trazer pelo menos uma ovelha, um gato, né? Um gato. E não tem muita ovelha assim na cidade. Gato, um cachorro, alguma coisa. Percebe, amados? Querem aplicar um comportamento que não cabe na nova aliança, né? E a gente não lida nessa lógica religiosa de mérito, amados. A lei não deu conta de salvar ninguém. Deus não abençoava ninguém pela obediência. Porque eu pergunto: quem é que obedeceu a lei a ponto de Deus falar: merece, vou abençoar? Sempre é a misericórdia. Alguns no Antigo Testamento entenderam isso. Davi, Moisés, oh meu Deus, qual é o outro lá, Jesus? Tem um lá que de fato ele falou: Senhor, não é pelo mérito mesmo não, que eu estou esquecendo aqui o texto, mas ele, foi Jonas sabia quem era Deus, que não era o Deus do raio, que era o Deus da praga, que não era o Deus de fulminar, era o Deus que é misericordioso. Tanto é que ele falou: vou pegar não, porque eu sei que o Senhor vai converter
o Senhor vai salvar esse povo se converter, eu sei que o Senhor é Deus bondoso, misericordioso. Então alguns povos do Antigo Testamento, mesmo naquela lógica toda da lei, entenderam quem era Deus. O Novo Testamento a gente precisa entender que é a revelação de Deus última, porque o Antigo Testamento, a cabeça do povo não tinha capacidade de entender a natureza de Deus, eles viviam uma lógica religiosa. Cristo não havia vindo ainda, o Espírito Santo não havia aplicado a obra de Cristo ainda na vida das pessoas, não é? Mas bora lá, está discurso pesado hoje, né? Verso qual que eu estava? 11? É isso, né? 11 ou 10? 10, 11 agora. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tens. Porque se há prontidão de vontade, seja aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Ó, algumas igrejas aí extorquem, arranca da pessoa que ela não tem. Eu já vi absurdos assim, ó, sua mãe está doente, está precisando de um remédio? Compra não, dá esse dinheiro lá, porque Jesus vai curar sua mãe lá. Vocês lembram que Jesus um dia chegou com um grupo lá dos judeus lá, e disse assim: Pai, vocês invalidam o mandamento de Deus pela... Vocês criaram aí. Sabe o que Jesus estava se referindo? A uma oferta que eles criaram chamada de Corban, oferta ao Senhor. Disse assim: mas vocês não cuidam dos pais de vocês, e vocês separam esse dinheiro aqui dizendo que é para Deus e negligenciam o cuidado do pai de vocês? Mas a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, e vocês não fazem isso? Olha, mas é a mesma coisa que é proposta muitas vezes nessa lógica. Não, tua mãe está precisando, algum necessitado está precisando, não socorre lá não. Faz a tua parte e ora a Deus, que Deus vai prover de outra forma. Como assim, amados? Mas vamos lá. Verso 13. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. É interessante essa lógica aqui do verso 15, que assim, quem tem muito, olha o que Paulo está ensinando, é o que os irmãos viveram lá em Atos dos Apóstolos. E é o que nós deveríamos viver, nós deveríamos ensinar isso e tentar praticar isso. Ou seja, se Deus me deu um recurso financeiro, tanto que sobra, está sobrando mesmo, por que eu vendo o meu irmão tendo o mínimo, ou não tendo o mínimo, melhor dizendo, por que eu não socorro? Por que eu não ajudo? Que comunidade de fé é essa? Que família de Deus é essa? Que igreja chamada de corpo de Cristo é esse que não ajuda os seus membros uns aos outros, amados? Por que a gente acha que essa vida na área financeira ela é particular? Vocês estão entendendo aqui a lógica do negócio? Diga, Henrique. Eu participei da igreja há alguns anos, né? Eles pregavam lá que se você não desse dízimo, você ia pro inferno. Eu ficava olhando aquele negocinho, eu peguei a curiosidade e fui ler, né? Eu peguei a Bíblia e fui ler. Eu falei: não, tem que caçar esse negócio aqui, eu vou pro inferno, então nem trabalho, não tenho nada, estou pro inferno, né? Depois que eu comecei a entender, que eu procurei, aí eu fui no líder, fui falar, aí eles, como é aquela, como você falou, tem aquela patente mais alta, eles não te escutam, alta, né? Patente alta, bigode grosso. Ninguém te escuta, né? O que ele falava lá era lei e ficou por isso mesmo. Ficava olhando aquele negócio falando bem na mente. Você vê o extremo que está chegando, né? Sim. Se você não dá o dízimo, você vai pro inferno. Eu fui questionado, nossa, quase foi excluído, disciplinado. Isso, aí ele falava assim, só, se te excluir, você vai direto para a mão do demônio. É a minha nossa. Aí, amados, olha como é o extremo e às vezes leva ao outro extremo. Aí quando a gente vai ensinando, não é obrigado, não sei o que, então não vou dar não, já que eu não sou obrigado. Vocês percebem que os extremos, eles são perigosos? O equilíbrio bíblico. Tá, porque eu não sou obrigado, porque não é lei, eu não vou contribuir? Calma aí. Que compreensão é essa que eu tenho de evangelho? Que as minhas finanças, elas também
fazem parte do serviço a Deus. Porque o grande problema, como eu disse, eu não sou contra a prática do dízimo em si, eu sou contra aquilo que é ensinado a respeito dessa prática, que traz o peso, que traz a obrigação e que às vezes traz a sensação de que a pessoa merece alguma coisa, que ela não pode ser privada de nada porque ela está fazendo a parte dela. Essa lógica de, você fez, Deus vai fazer a parte dele. Se você não fez, Deus não tem nenhuma obrigação de fazer. Mas Deus não faz nada por obrigação, é tudo por bondade, generosidade e misericórdia mesmo. E ainda que eu faça... Agora, essa conclusão, como que eu chego nesse entendimento que eu estou fazendo exatamente o que Deus quer que eu faça? Meu Deus do céu, eu sou um semi-anjo. Não, amado. Não, amado. Deus, Ele olha para nós e vê pecado, e vê defeito, não tem mérito. Mas eu fiz isso aqui, fui generoso, inútil. Serve inútil. Como diz o profeta, né? Inútil. Nós todos somos inúteis. Não é profeta, não, né? Vamos lá, né? Verso 17. Pois ele aceitou a exortação, muito de gente partiu voluntariamente para vós. Deixa eu dar um salto aqui, porque eu quero ler aqui o capítulo 9, né? Depois vocês leem o restante aí, tá? Porque a parte que eu acho interessante a gente ainda nessa aula abordar é essa daqui, ó. Capítulo 9 agora. Ele continua, a conversa é uma só. Esse negócio de capítulo, versículo, vocês sabem que título não faz parte dos originais e às vezes atrapalha a gente. Mas aqui é uma conversa só. Quanto à administração, a administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Coisa boa, né, irmãos? Quando o negócio é natural, quando flui, quando é voluntário, quando é motivado pelo amor, isso tem uma influência muito grande e positiva. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possa estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizer vocês, deste firme fundamento da glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronto, como bênção e não como avareza. A palavra avareza quer dizer apego excessivo ao dinheiro, né? E digo isto, que o que semeia pouco, também pouco ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Aqui está um parâmetro para a contribuição. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Não é o outro que decide o que eu vou contribuir, amados. Porque vai que ele propõe uma coisa menor do que o meu coração estava disposto. O outro me privou de exercer uma generosidade maior. E o contrário também é verdadeiro, né? O outro, porque é fácil você impor sobre o outro, né? Não, faz isso. Eu não posso, não tem como. Tá, mas vamos lá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, porque tem gente que dá lamentando, com tristeza. E depois, não é verdade? Nossa, deu. E às vezes passou a dificuldade lá fora, devia ter dado menos, tinha honrado esse compromisso aqui, meu nome não tinha ido pro SPC, eu não tinha envergonhado Cristo aqui nesse compromisso que eu não honrei. Então olha como vai gerando um bocado de coisa. Então não vai acontecer. Se eu dei com amor, com voluntariedade, com generosidade, com fé e tudo mais, está tudo certo. E o resto que acontecer na minha área financeira, não atribuo nada aquilo, nem bem nem mal, né? Mas vamos lá, não com tristeza, nem por necessidade. Eu não estou dando por causa de uma necessidade, porque Deus vai me dar, né? Porque Deus ama quem dá com alegria. Amado, se não houver alegria, eu acho que foi esse o ponto que eu estava procurando, não achei, e agora que eu achei no texto. Alegria. Então, amor, fé, generosidade, voluntariedade e alegria, amados. Alegria, tem que ter prazer, alegria em contribuir financeiramente. Do mesmo jeito que a gente canta uma música boa e fala a língua estranha e dá aquele glória a Deus assim com júbilo na alma, né? Da mesma forma tem que sair o dinheiro da bolsa assim, tem que ser aquele pix aleluiado.
Não, tem que ser um QR Code, assim, com línguas estranhas e tal. Tem que ser com alegria, com satisfação, com prazer. Eu tenho alegria em contribuir financeiramente. Agora, quero observar alguma coisa aqui antes que a gente continue a leitura aqui. Observe uma coisa, amados. Se a gente restringe o nosso serviço a Deus com as finanças apenas no âmbito de igreja, a gente não está entendendo o privilégio de contribuir no reino de Deus. Aqui, esse texto e essa ocasião, esses irmãos da cidade da Macedônia estavam contribuindo com outra denominação, por assim dizer, nem existia esse negócio, né? Só para a gente contextualizar. Estava contribuindo com pessoas que eles nem conheciam fisicamente, só os verdadeiros irmãos, nossos irmãos lá para passar dificuldade. Ó, só que há um ensino na Bíblia para cuidar dos pobres também, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Faz por via do quê? Dinheiro. Então percebam que o ensino bíblico a respeito de finanças, de contribuição, de oferta, não se diz respeito apenas à questão local de uma igreja, para essa finalidade mais específica, se diz respeito a servir a todos quantos eu tenho oportunidade, o privilégio, e é um privilégio. Isso é um privilégio. É por isso que quando a gente ensina sobre contribuição, não é apelativo, não é impositório, não deve ser na ameaça, não deve ser na barganha. Deve ensinar os irmãos, você tem o privilégio de usar parte daquilo que Deus te deu, de estar exercendo a generosidade, contribuindo para ajudar pessoas, a própria obra de Deus efetiva aqui, e para combater a tua avareza, para que você não se apegue excessivamente. Olha só, então a contribuição financeira, ela nos protege da mesquinhez. Agora o problema é que muitos estão incentivando no púlpito aquilo que a Bíblia reprova, que é a avareza, que é o egoísmo, que é o materialismo. Estão percebendo, amados, que o negócio é muito mais profundo do que é dízimo, não é dízimo, é do bruto, é do líquido, é lei ou não é lei. Há muita coisa envolvida aqui, porque o Evangelho, ele é profundo, ele não tem essa superficialidade do pode, não pode, do é lei ou não é lei, do Deus vai fulminar, o Deus vai abençoar. Não são essas lógicas, queridos. Não é por aí que Deus lida com a gente, né? Mas vamos lá, verso número 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendes sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, aumentará os frutos da vossa justiça. É interessante que Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia. Tem gente comendo pão e comendo a semente. Não é mais? Comendo o pão e a semente. Então olha que coisa interessante que Paulo está ensinando aqui. Que a gente precisa ter o equilíbrio dessas coisas. Estou trabalhando, eu tenho o direito de desfrutar daquilo. Mas eu estou trabalhando, desfruto e preciso ser generoso para que outras pessoas que não têm a condição de trabalhar. Eu não estou falando que a igreja sustenta a vagabundagem, por exemplo, de um irmão preguiçoso que não quer trabalhar e a gente vai sustentar. Que Paulo diz isso aí, segundo a primeira Tessalonicenses. Tem uns irmãos aí, umas pessoas que não querem trabalhar? Não tem problema, deixa eles assim. Mas fala para eles que eles também não comam, tá? Então tá tudo certo. Então a gente precisa ter a noção e o equilíbrio de todas essas questões no que diz respeito à administração das finanças, né? Verso 11: para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós e dei graças a Deus. Olha só o texto 12: porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade, tem que ser feito pela liberalidade, pela voluntariedade, pela disposição de dar, de vossos dons, para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Qual era o dom indizível, esse dom indescritível? É a generosidade de estar socorrendo irmãos, pobres e pessoas nas suas necessidades. De saber lidar com a questão do dinheiro para não cair nos extremos, amados.
Percebam, é isso, é simples assim. Que a gente deve lidar com o dinheiro, ensinar. É difícil, não é? Porque o dinheiro não é neutro. Porque nós somos tendenciosos a achar, eu tenho mérito, isso tudo aqui é meu. Ou então a pessoa se aliena e ela também não tem a responsabilidade de cuidar dos seus e às vezes dá tudo para um charlatão e para um manipulador da fé e também dos outros. Tem alguma questão que vocês querem colocar? Essa parte do fazer prova de mim. Se eu não abrir e olhar a sua educação, tem que falar no Velho Testamento também. Né? E não vos derramar uma bênção tal que dela vos vem amar a bastância, né? Malaquias. É Malaquias. Tudo Malaquias 3:10. Tudo Malaquias. Mas percebam como é perigoso a gente pegar o Antigo Testamento para fundamentar, porque o Novo Testamento ensina. E esse é o ensinamento do Novo Testamento, que é muito mais profundo. A lei, amados, ela é mais superficial. A lei é mais fácil de pecar, é mais difícil de você pecar contra Deus por causa da lei. Porque se a lei não pega, não há punição. Qual é a questão aqui? Fala da consciência do indivíduo. Nós devemos muito mais conscientizar as pessoas das suas responsabilidades, dos seus privilégios, do que ameaçá-las pela lei. Não é? Então esse é o grande problema. No Antigo Testamento, para fundamentar a doutrina, é um equívoco. No Novo Testamento, olhe lá ainda, a gente precisa ver o texto que está dentro do contexto. Né? Porque a gente sabe que a igreja ela nasce judaica e cristã. Então você tem práticas culturais que elas não se aplicam à igreja de Cristo em todos os tempos, em todos os lugares. Vou dar um exemplo. Uso de véu e ósculo santo. Para não falar outros. Rapar a cabeça, fazer voto. Isso, os discípulos de Cristo fizeram isso aqui no Novo Testamento. Alguns discípulos de Cristo. Mas isso é regra? Isso é para todas as igrejas? Paulo diz não, não é não. Vocês estão percebendo, amados, que a gente precisa conhecer a Bíblia dentro do seu contexto. A gente precisa entender os ensinamentos que cabem aos discípulos de Cristo, que a gente chama de universais e atemporais, ou seja, que eles são aplicados em todos os lugares, dependendo da cultura e do tempo. Agora tem outros que a gente precisa ter cuidado, porque tem cartas aqui que a gente chama, são documentos casuais, onde Paulo dá orientação àquela igreja específica lá, mas dentro de uma condição, e que ela nem sempre pode ser colocada como regra de prática de comportamento para todos os cristãos de todos os tempos. Senão a gente cai nesses equívocos aí. Tem uns irmãos aí, né? Eles não consideram a gente irmão, se chama de primo, mas estou chamando de irmão, né? Eles falam, não, se não usar o véu, se não der o... Mas dentro da igreja, né? Isso não serve para a vida. Oh, coisa estranha. Que prática é essa? Que virtude é essa do reino de Deus que só pode ser praticado naquela bolha social? Por que isso não pode ser expandido para a vida? É alguma coisa errada. Você percebe que tem coisa que não faz sentido na prática da vida, na realidade? E a gente precisa ter a iluminação do Espírito Santo para a gente entender esse todo aqui. Não é? Agora é muito perigoso em relação ao dinheiro a gente ter essa lógica, porque é barganha. Pega 100% dessas pessoas que vivem pautado nesses versículos, que são ensinados assim, qual é a visão que eles têm a respeito de Deus, o que Deus deve fazer. Eles se sentem, aliás, eles colocam Deus como uma obrigação de abençoá-los, e eles não podem ficar desempregados, e eles não podem ficar enfermos, e eles têm que ser empresários, e eles têm que ser prósperos financeiramente. E quando a Bíblia fala de prosperidade, não é apenas dinheiro, é um dos aspectos da prosperidade é dinheiro, e é o menos importante da prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica fala o shalom, né? Dito shalom, que a palavra shalom ela não é só paz, ela é traduzida por paz, mas o conceito de shalom no Antigo Testamento, por exemplo, é bem-estar, é paz também, é êxito nas áreas essenciais da vida. Então a prosperidade, porque existe riqueza e existe prosperidade. Riqueza é acúmulo de bens, que necessariamente não é prosperidade, porque a prosperidade de Deus é a paz, é a alegria, né? É a dignidade, são as virtudes do reino de Deus vividas, absorvidas e praticadas. Então eu fico pensando aqui nessa questão dessas pessoas que vivem pautadas assim, as crises que elas vivem são horríveis, né? Porque quando as coisas não dá certo, que bom, né? Nem quando não dá certo.
Pega as experiências. A grande maioria não é esse negócio como os outros vendem, não. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão do dinheiro, para não cair num lado, no extremo e nem no outro. Na avareza, na barganha com Deus. Deus não deve nada a ninguém, não. Eu posso dar todo o dinheiro. Não era nem meu, era de Deus. Não é? Você pode dar uma coisa que não é sua. Exato. Então o máximo que eu posso fazer é devolver uma partícula daquilo que não era meu. Deus é tão generoso que eu te dei 100%. Fica a seu critério. Quanto você quer devolver? Isso também nem importa o quanto. Deus não se importa com quantidade. Ele quer saber a motivação desse coração, o porquê que aquilo está sendo feito. Aos olhos dos homens, a virtude em dar mais ou dar menos. Deus está nem aí para isso. Deus nem... Primeiro, essa questão. Eu não estou dando coisa nenhuma, não tem nada meu aqui. Meu corpo não é meu, o dinheiro não é meu, os dons não são meus, a vida não é minha. Eu não tenho nada. Davi, no Antigo Testamento, ele já entendeu esse negócio aí. Ele falou, Senhor, o que eu posso dar para o Senhor? A não ser aquilo que eu recebi das tuas mãos. Simples, né? Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e